Amado, amada, começando esta nova semana, começando hoje, a todos os teus pedidos de orações que estão sendo escritos, a todos aqueles que já estão em oração, né? A todos aqueles que já estão pedindo ao Padre, amado filho, amada filha, vamos colocar na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, uma semana para a gente orar, amados. Você já vai entender o que o Padre vai dizer. Nós estamos começando um novo ano, eu falei isso aqui no santuário, ontem na Santa Missa, na festa, na solenidade do batismo de Jesus. Nós precisamos viver o nosso batismo com autenticidade, não é? Com alegria, tentar viver na santidade, buscar a santidade a cada dia, a santidade de vida. Mas principalmente, amados, durante esta semana, e uma coisa que você vai entender, uma decisão errada no começo do ano que eu e você o tomarmos por impulso, né? Às vezes naquele impulso, às vezes naquela coisa muito sem pensar, fazer enfiar os pés pelas mãos, como diz o ditado popular. Uma decisão errada, amados, no início do ano agora pode atrapalhar o teu ano todo, pode arruinar o teu ano todo. E como teve gente que o ano passado penou, como teve pessoas que o ano passado sofreram, o ano todo, tá falando, não estou falando de um dia, de uma semana, estou falando de um ano todo, por decisões erradas, por decisões precipitadas. Você está entendendo o que o Padre está falando? Então essa semana, junto à Santa Cruz, junto à sua vela, o Padre o Padre não teve nem tempo de colocar a vela aqui ontem no santuário, porque tanta correria ontem o dia inteiro, depois da missa também, e depois essa tempestade, enfim, um sábado à noite. Peço perdão que a vela do Padre não está acesa aqui, mas eu deixei acesa lá na igreja, por você e por esta nova semana que começa. Uma semana, amados, de tomada de decisões. Toda decisão, tudo aquilo que nós fazemos, toda decisão que nós tomamos, amados, toda e qualquer ela, pequena, grande, não importa, vai ter o que? Consequências. Amém? Você sabe disso. Vai ter consequências para o bem e vai ter consequências para o mal. Para uma alegria ou para a tristeza. Para um ano muito abençoado ou um ano de muitos atrapalhos. Então, filho amado, filha amada, é uma semana para a gente nos colocar em oração agora. Uma semana muito abençoada. Uma semana muito feliz. Uma semana de tomadas de... A primeira decisão importante você já tomou hoje. Nessa semana, nesse dia 12 de janeiro, nessa segunda-feira, você está aqui, em nome do Senhor Jesus. Então vai apresentando a Deus o teu pedido. Vai apresentando a Deus decisões importantes. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus já. Nessa primeira oração, amados. Nessa primeira oração. Pessoas que estão inquietas, Senhor. Sabe, você começou o ano, e aqui vai. Uma revelação da parte de Deus. Uma revelação da parte de Deus para você. Para você. Você começou o ano inquieto. Inquieta. Padre, não sei. Comecei o ano agitado. Alguma coisa está me perturbando. Alguma coisa está me tirando a paz. Então essa primeira oração ao Espírito Santo de Deus. Para pedir essa direção, amados, neste novo ano, para tomadas de decisões, sem medo. Tudo que você for fizer, tudo que você for tomar de decisão, cada vela que você acende, amados, toda sexta-feira é uma decisão de fé, amém? É uma decisão. Eu vou acender a minha vela pela minha fé, eu vou acender a minha vela pelas minhas decisões. Eu não quero mais tomar decisões erradas na minha vida, no meu trabalho, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, até na minha saúde, amados. Quanta gente fazendo loucura aí para emagrecer, não é? Tomando, injetando só Deus sabe o que. Não estou julgando, tá? São decisões. São decisões. Tem a forma fácil e tem a forma mais difícil. Está todo mundo indo pelo lado mais fácil, né? A porta, amados, que leva à salvação é estreita. Não esquece. A porta que leva à perdição, ela é larga.
ela é espaçosa, não é? Ela é larga, ela é espaçosa. Então, filho amado, filha amada, juntos nessa segunda-feira, diante do Senhor Jesus, debaixo do manto de Nossa Senhora, vivendo mais uma semana muito especial, vivendo uma semana, amados, poderosa de oração, aqui no Terço Bizantino, e louvado seja Deus, você já tomou a primeira boa, santa decisão de estar aqui conosco, neste momento, começando esta nova semana na presença do Senhor Jesus, e estamos aqui reunidos, família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E pedindo já o Espírito Santo de Deus, pedindo esta direção, pedindo esta luz, para tomadas de decisões, para aquilo que o seu coração mais precisa, para aquilo que o seu coração mais precisa, amados. Então, gente querida, peçamos, coloca a mão sobre o seu coração, e peçamos essa segunda-feira, possamos até dizer que essa segunda-feira é segunda do Espírito Santo, segunda que nós dedicamos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E também, filho amado, filha amada, professamos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E já, amados, nessa oração do Pai Nosso, apresentando a Jesus esta nova semana, apresentando a Jesus esta nova semana de luta, de trabalho, de bênçãos, de vitórias, juntos rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também, filho amado, filha amada, nessa segunda-feira, dia 12, nessa oração da Ave Maria que apresentamos agora e colocamos as mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Maria, nas mãos de nossa Mãe desatadora de todos os nós, quero apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família, esta nova semana, juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Que nessa segunda-feira, amados, dia 12 de janeiro, a graça, a força, a paz, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana gloriosa, que vem pelas mãos chagadas, misericordiosas e gloriosas do Senhor Jesus, a poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de Nossa Senhora desatadora de todos os nós, do Arcanjo São Miguel, de São Gabriel, de São Rafael, de toda a milícia celeste, do glorioso São José,
protetor da cidade de São José dos Pinhais, de São Bento, cuja esta vela nós acenderemos esta próxima sexta-feira, pelo sinal da Santa Cruz, esteja com você, com a tua casa, com toda a tua família. Amém, 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 amados. E eu faço agora esta oração, já antes de abrir o primeiro mistério, pedindo ao Espírito Santo de Deus. Amados, não precisa responder para o padre o que eu vou te perguntar, tá? Isso é só para que você reflita no seu coração. Você já tomou alguma decisão errada na sua vida que você se arrependeu? Preste atenção no que o padre está te perguntando. Você já tomou uma decisão errada na sua vida que você já se arrependeu? Fico só com essa pergunta e oro por você agora. Coloca a mão sobre o seu coração, pedindo ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui que estão sofrendo há anos por decisões erradas, Jesus. Por motivos errados. Muitas vezes uma decisão que foi tomada na pressa, no apavoramento. Uma decisão errada, Jesus, que foi tomada pelo medo. Uma decisão errada, Senhor, muitas vezes por pressão. E aqui uma coisa importante. Por pressão da própria família. Tem que casar. Tem que ser com esse, tem que ser com aquele. Antigamente tinha muito disso, né? A pessoa não casava por querer, mas era mais uma pressão social, uma pressão da família. Como se o casamento fosse, o sacramento do matrimônio fosse qualquer coisa. Coloque-se na presença do Espírito Santo agora. E peçamos. Vinde, Espírito Santo. Luz do céu. E guia da nossa caminhada, das nossas almas. Eu e toda a família do Terço Bizantino, nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro, nos colocamos agora na tua presença, com o nosso coração aberto, a nossa mente agitada, inquieta, diante de decisões que precisaremos tomar durante este novo ano. Tu conheces, ó Espírito Santo de Deus, o que eu não consigo enxergar, os caminhos que estão ocultos, as consequências futuras, a vontade do Pai, a vontade de Deus, para a minha vida, para a nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, para que possamos enxergar, para que possamos reconhecer o que vem de Deus, e sim, rejeitar o que não vem de Deus. Acalma, ó Espírito Santo de Deus, acalma este coração. Acalma este coração quando o medo confundir. Fortalece a nossa vontade quando a dúvida nos paralisar. Ensina-nos a discernir. Não apenas, preste atenção família, não apenas o que é mais fácil, mas o que é mais justo. Não apenas o que agrada, mas aquilo que constrói. Se houver portas, ó Espírito Santo de Deus, que precisam ser fechadas, dá-nos paz para aceitar. Se houver portas que precisam ser abertas, dá-me coragem para atravessá-las. Que as minhas decisões a partir de hoje não sejam mais guiadas pela ansiedade, nem pelo orgulho, nem pela pressão, mas pela tua santa inspiração. Ó Espírito Santo de Deus, sê a minha luz, sê a nossa luz, o nosso conselheiro fiel, a minha paz interior. Nós confiamos em Ti. Conduze-nos, ó Espírito Santo de Deus, pelo caminho certo durante toda essa semana, durante todo este novo ano de 2026, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, filho amado, filha amada. Tome posse dessa oração. Muitos precisam e precisavam desta oração. Não é verdade? Muitos precisavam desta oração. Tenho certeza, filho amado, filha amada. Tenho certeza. Depois dessa oração, ao Espírito Santo de Deus. Vamos chamar toda segunda-feira dedicada ao Espírito Santo de Deus. Vamos? Toda segunda-feira? Vamos pedir essa direção sempre ao Espírito Santo de Deus? Amados. Sempre é importante pedir essa direção. Sempre é importante pedir essa direção ao Espírito Santo de Deus no início de uma semana. E como o Padre disse, tomada de decisões. Tomada de decisões, amados, que muitas vezes uma palavra errada, dita no momento errado, uma decisão errada no momento errado, amados, vai atrapalhar o ano todo. E teve gente que viveu isso o ano passado. O ano todo atrapalhado, o ano todo enrolado, onde as coisas não saíram do lugar, nem de perto as coisas aconteceram do jeito que você gostaria. Por isso que o Padre está falando, falei muito isso na Santa Missa ontem. E vou falar muito durante a semana aqui com vocês. Para a gente já no começo do ano, já seguir pelo caminho que vai nos levar ao caminho da bênção, da alegria, da prosperidade e da vitória neste ano de 2026. Amém? Terço na mão, amados. Quase arranquei meu óculos aqui, Jesus. Terço na mão, fé no coração. Terço rezado, terço orado, amados, é inimigo derrotado. A você que está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que está aqui sempre, 3, 4, 5 anos com o Padre, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Primeiro mistério, nós sempre invocamos o nome do Senhor Jesus. Jesus, 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 Jesus. Juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo mistério, vem, ou vinde, vinde Espírito Santo. Vamos lá? Abrindo esse segundo mistério. Segunda-feira, ao Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo. 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 E juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, amados, essa segunda-feira, dia 12, nesse terceiro mistério que nós vamos abrir, por todos os pedidos que você já escreveu, por todos os pedidos, Jesus, que estão sendo escritos, por tudo, Senhor, que está dentro desses corações, pelas decisões que precisam ser tomadas, pela direção, amados, da nossa vida, pela cura interior, pela renovação da fé, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Direção, amados. Você vai lembrar de um outro caso aqui no estado do Paraná, agora, final do ano, né? Lembra daquele menino, Roberto, né, que ficou perdido aqui na Serra do Mar por 5 dias, foi um milagre. Um milagre, aquele menino, foi um grande livramento na vida dele. Tenho certeza que muita gente estava orando, eu rezei por ele, muita gente estava rezando, estava orando para ele achar o caminho certo, para sair do meio daquela floresta. Depois de 5 dias, ele mesmo sozinho, com a ajuda de Deus, acho que Deus dando força, ele não desistiu, ele não se entregou, mesmo tudo machucado, tudo ralado, 5 dias, amados.
dormindo no frio, na chuva, no relento, no meio do mato, no meio do escuro. Por quê? Perdeu a direção da trilha, não sabia por onde ir, foi por um caminho errado. Você deve ter acompanhado isso, passou, né, em todos os jornais, estava direto na internet, em todos os locais, né? Uma direção errada que ele tomou, 5 dias, ele demorou e saiu com vida, em nome de Jesus. Então pensamos, filho amado, Espírito Santo, conduz o meu caminho. 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 E juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Espírito Santo, neste quarto mistério, Espírito Santo, ilumina a nossa mente. Mais uma vez, pedimos ao Espírito Santo para discernir, para enxergarmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Ti, Senhor Jesus. E peçamos juntos esta luz para as nossas decisões, amados. Sabedoria que vem do alto. Força, amados, quando estivermos fracos. Consolador, Espírito Santo Consolador, que cura, que nos dá a paz interior. Então pensamos agora. Espírito Santo, luz para as minhas decisões, este quarto mistério. Espírito Santo, luz para as minhas decisões. 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 E juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Filho amado, filha amada, caminhando juntos, caminhando com fé, de mãos dadas, nessa semana, amados, nessa segunda-feira, dedicado ao Espírito Santo de Deus, começando esta nova semana, amados, de orações, dessas orações poderosas, o terço bizantino aqui junto a você, que acompanha o Padre. Louvado seja Deus. Pedimos ao Espírito Santo essa direção segura. Espírito Santo, fecha as portas que não vêm de Deus. Conduze-nos pelos caminhos certos. Não é verdade? Amados, quando aparecer algo assim muito fácil na tua frente, peça direção. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Nem todo caminho fácil, amados, vai te levar àquilo que você está esperando. As pessoas não querem carregar a cruz. Só querem a vitória. Não querem sacrifício. Não querem caminhar. Não querem carregar a cruz de cada dia. Ah, mas Padre, é pesado, é difícil, é complicado. Pois é. Mas não existe salvação. Não existe passar pelo caminho estreito se eu não carregar a cruz de cada dia. Se não tiver esse sacrifício diário, amados, de escolher a melhor parte,
Lembra de outro versículo, né? De outra passagem tão linda? Jesus na casa de Lázaro, Marta, Maria que estava ali aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus falava, e Marta atarefada, limpando a casa, sei lá, estava fazendo almoço, a janta, enfim. Né? Que Marta chega para Jesus e fala: Senhor, não está vendo que eu estou me descabelando aqui, trabalhando que nem uma louca? Está aí minha irmã sentada no teu pé, não está fazendo nada, manda. Pede para ela, manda ela levantar, vem me ajudar. O que Jesus fala? Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, só faltou Jesus acrescentar, você se preocupa com tantas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirada. Jesus não mandou Maria levantar e vai ajudar a tua irmã. Continua aqui, continua pertinho de mim. Ela escolheu a melhor parte, tudo tem tempo nessa vida. Ela escolheu estar aqui agora. Só faltou olhar para Marta e falar: calma esse coração, respira, calma. Tudo tem tempo. Tudo dá para fazer nessa vida. Mas agora, nesse exato momento, Maria escolheu a melhor parte e não vai ser lhe tirada. Ela vai continuar aqui, aos meus pés me ouvindo. E esse versículo serve tanto para os nossos dias, de tanta tribulação, de tanta gente que começou o ano, amados. Talvez tenha pessoas aqui, talvez seja você. Começou o ano atribulado, atribulada, agitado, agitada. Senhor, Padre, já tanta coisa, já no começo do ano, é tanto problema, já tanta coisa, já acontecendo ao mesmo tempo, Senhor. Ontem uma pessoa falava comigo aqui na missa, depois da missa: Padre Jorge, Senhor, se o ano já começou assim, como é que a gente vai chegar até a metade do ano? Com fé, caminhando com fé. Pedindo ao Espírito Santo de Deus luz, direção, força. Então pensamos, amado filho, amada filha, pensamos esse quinto mistério, depois da oração, já vamos abençoar, santificar a tua água. Vai escrevendo teu pedido de oração. Eu estou apresentando a Deus cada pedido seu, escrito aqui nas redes sociais. Então pensamos este quinto mistério. Pensamos: Espírito Santo, conduz os meus passos. Conduz os meus passos. Conduz os meus passos. Passos abençoados. Passos de fé. Amém? Vamos lá? Espírito Santo, conduz os meus passos. Por onde você for, por onde você caminhar, amados, seja um ano de portas abertas, de caminhos seguros, de direção certas. Espírito Santo, conduz os meus passos. 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 Juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amado filho, amada filha, vamos fazer essa oração. Mais uma vez, vamos abençoar a tua água. Vamos fazer ao Espírito essa oração, ao Espírito Santo de Deus, essa oração forte, para fechar esta oração do Terço Bizantino dessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Não sai daí. Eu sei que tem gente... Não sai daí, fica até o final. Você já está seguindo o Padre Jorge aqui nas redes sociais ainda? Não? Segue o Padre. Me segue aqui nas redes sociais. Segue o Padre aqui no Facebook. Segue o Padre aqui no Instagram. Segue o Padre, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Amém? Vai enchendo de curtidas, amado. Tem muita gente esquecendo. Enche de curtidas aí no Facebook. Enche de corações. Compartilha aí no YouTube. Compartilha o link. Compartilhe. Curta e compartilhe também lá no Instagram. Quanto mais compartilhamentos, amados, mais as redes sociais entendem que a oração é importante. Que esta oração, esta live é importante. E para mais pessoas que ainda não conhecem essa oração poderosa do Terço Bizantino, mais pessoas serão alcançadas. Mais pessoas serão evangelizadas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém?
Espírito Santo, toma os nossos pensamentos, toma as nossas decisões, toma os meus projetos. Perdão, vontade de espirrar agora. Toma os meus pensamentos, minhas decisões, os meus projetos, o meu futuro. Onde houver confusão, traz luz. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver dúvida, traz a paz. Que eu não caminhe com pressa neste ano. Que eu não caminhe com pressa este ano. Que eu não caminhe pela ansiedade, mas guiado pela tua santa inspiração. Eu e toda a família do Terço Bizantino, nós confiamos em ti. Nós esperamos em ti. Nós nos abandonamos à tua direção. Vinde, vinde Espírito Santo nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Permanecei conosco hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Filho amado, filha amada, nós também te pedimos, Senhor Jesus, abençoai esta água, santificai, exorcizai pelo teu poder, pela unção do teu Espírito Santo, esta água seja um sinal da tua graça, seja esse santo remédio, cura de toda dor, de toda enfermidade, para as pessoas que estão aqui em oração, para as pessoas que estamos aqui rezando, orando, que se encontram encamadas, que se encontram em recuperação de cirurgias, que se encontram lutando, Senhor Jesus, contra doenças, contra enfermidade, contra essa bactéria. Nós te pedimos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, visitai, Senhor, os doentes, os enfermos, visitai os idosos, visitai as crianças, protegei, visitai e protegei os casais, as famílias, pelo sinal da tua santa, poderosa e vivificante cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém. E bem forte, família. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Filho amado, filha amada, começamos uma nova semana. Obrigado por todo o carinho, por todas as orações, por toda a preocupação com o Padre mais uma vez. Tá tudo bem, né? Talvez tenha mexido algumas coisas aqui no telhado aqui da igreja, o Padre vai verificar hoje, né? Amado filho, amada filha, unidos em oração sempre, sempre unidos em oração. Amém? Sempre. Não se esqueça, mesmo quando o Padre não está ao vivo aqui com vocês, mesmo quando acontece alguma coisa, mesmo quando o Padre está em viagem, mas o nosso coração está unido, estamos juntos aqui em oração, unidos em oração. Amém? Sempre. Bebamos esta água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Filhos amados, encha de curtidas, mesmo na hora de ir embora agora, clica lá, encha de curtidas, compartilha a nossa oração, segue o Padre Jorge aí nas redes sociais. Vamos para uma semana muito abençoada, de tomadas de decisões abençoadas, guiadas, iluminadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Abençoada, santificada, vitoriosa semana, família do Terço Bizantino.